Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 3, o Pai enviou o Filho. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são: primeiro, o envio do Filho e o amor do Pai. Segundo, o Filho e a plenitude dos tempos. Terceiro, a Trindade no plano da salvação. Nosso texto áureo se encontra em 1 de João, capítulo 4, versículo 9, que diz: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. A verdade prática diz que o envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Crentes é aquele que acredita, são aqueles que acreditam. A palavra-chave é envio. Então, o primeiro tópico, o envio do Filho e o amor do Pai. Primeiro subtópico, o amor incondicional do Pai. Então, o envio de Jesus Cristo, que é o Filho unigênito do Pai, Filho único do Pai, é a maior demonstração de amor de Deus ao mundo. Está lá em João capítulo 3, versículo 16, que você já sabe de cor, não é isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o verbo amar é o verbo agapau, o substantivo amor é o substantivo agape, como você conhece. Então, expressam a essência expressam a essência de Deus. Então, agapau, que é o substantivo, e ágape, que é o verbo, eles expressam a essência de Deus. 1 de João 4,8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E também busca pelo bem-estar de todos. Romanos 15,2. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Então, ensina também que o amor de Deus ele não foi motivado por mérito humano. Não, Deus não foi motivado por isso não. Ele simplesmente amou o mundo rebelde, amou o mundo perdido, e então ele enviou o seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, conforme está escrito em João capítulo 3, versículo de número 17. Então, esse amor ele alcança toda a humanidade. Ele é incondicional, ele é sacrificial e ele também é absoluto. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5 diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então nós que estávamos mortos, não é mortos fisicamente, é mortos espiritualmente, mortos em delitos, mortos em pecados. Ele nos vivificou, ele nos deu vida através do seu Espírito que vem habitar dentro do nosso espírito. O segundo subtópico fala sobre a iniciativa soberana de Deus. Então, desde a eternidade, Deus ele traçou um plano de redenção na pessoa de Cristo, um plano de resgate através da pessoa de Cristo. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então, antes de ele criar o homem, ele já tinha o plano da salvação. Então, o plano da salvação não veio depois que o homem pecou. O plano da salvação já existia, sabendo Deus que o homem iria pecar. Então, antes da fundação do mundo, ele nos elegeu para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, o Filho já estava destinado para a nossa salvação. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20, vou ler só o 18 e 19, tá? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminável. Ou seja, ele derramou seu sangue, ele sendo perfeito, ele sendo sem mancha, ele sendo sem nenhuma contaminação, derramou seu sangue, se sacrificou por mim e por você. Ele não pagou ouro, ele não pagou prata, não pagou pedra preciosa, não, ele pagou com o seu próprio sangue o nosso resgate, a nossa salvação, a nossa redenção. Então Deus, em seu imensurável amor, imensurável que não tem medida, tá? Tomou a iniciativa de enviar um Salvador. Efésios capítulo 1, versículo 9. Descobrindo-nos, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Então a Escritura, ela deixa claro que o amor divino ele vem antes de qualquer atitude humana. 1 de João 4,10.
não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Terceiro subtópico fala sobre o envio do Filho e a Trindade. Então a missão do Filho ela é descrita pelo verbo enviar. Está lá em João capítulo 3, versículo 17, 18 e o versículo 34. Mas a ideia é de um presente gracioso de Deus. 1 de João 4,10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou, enviou aqui é uma dádiva, tá? É o presente, é essa palavra que nós estamos falando. Enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então, no seu amor, o Pai ofereceu sua dádiva mais preciosa, sua maior dádiva, ou seja, o seu Filho unigênito, para que por ele vivamos, conforme está escrito em 1 de João 4 e 9. Então, relacionado ao plano da salvação, o Filho é enviado para realizar a redenção. João capítulo 6, versículos 38 ao 40, vou ler só o 38 aqui. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aqui são palavras de Jesus. Então essa dinâmica revela a harmonia e unidade da Trindade. Unidade da Trindade. É difícil de entender isso? Já falamos em lições anteriores, você pode verificar lá, tá? Então, uma única vontade e um único propósito. O envio do Filho é, portanto, uma expressão de amor do Deus triuno, dos 3 em 1. Efésios capítulo 1, versículos 3 até o versículo 14, mas eu vou ler só 3 versículos aqui, tá? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então, glória a Deus, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Então Deus nos abençoou, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Então nós fomos eleitos antes da fundação do mundo e também nos predestinou para adoção, para sermos adotados por Jesus Cristo. Então abençoou, elegeu e predestinou. O predestino aqui não é como alguns dizem não, tá? Nós estamos predestinados a isto, porém nós podemos mudar o nosso destino final. Ele pode ser alterado, tá? O resumo desse tópico diz que o envio do Filho é a expressão suprema do amor do Pai, fruto de sua iniciativa soberana e graciosa. O segundo tópico fala sobre o Filho e a plenitude dos tempos. Primeiro subtópico, a preparação histórica e religiosa. Então, o envio de Cristo não foi um plano improvisado, como nós já comentamos, mas foi um desígnio eterno, cumprido na plenitude dos tempos, conforme Gálatas capítulo 4, versículo 4. Historicamente, o domínio romano ele construiu estradas, rotas comerciais que contribuíram para a disseminação do evangelho. A cultura grega ela unificou o mundo por meio do grego koiné. Pode dizer, o que é grego koiné? Koiné é comum, é o grego comum, o grego falado por todas as pessoas. Então, tornando possível a escrita do Novo Testamento. Sabendo, eu sei que você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, que era uma língua popular. Então, no judaísmo, apesar da rejeição dos líderes, a expectativa messiânica ela estava bem elevada. Lucas capítulo 2, eu vou ler o versículo 25, você pode ler até o 38 aí, vou ler o 25 e 26. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel, assim como vários outros judeus. Simeão também estava esperando a consolação de Israel, o Messias, o ungido. E o Espírito Santo estava sobre ele. 26. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Então olha só, para Simeão, assim como vários outros judeus, estavam aguardando a vinda do Messias, a vinda do Salvador. Para Simeão, o Senhor revelou, o Espírito Santo revelou para ele que ele não ia morrer antes de ver o Cristo, o Filho de Deus. O que aconteceu? Quando ele foi impelido, nesses versículos subsequentes que eu falei para você ler, que eu não estou lendo, tá? Só vou comentar, que ele foi impelido pelo Espírito para ir para o templo, foi quando Maria chegou com José para apresentar o Senhor Jesus, para apresentar o Messias. Então quando ele apresentou, quando ele teve esse privilégio de apresentar, pegar o Senhor Jesus no colo e para poder apresentar, ele falou assim, Senhor, agora o Senhor pode recolher o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a redenção de Israel. Então além dele, desses versículos, a gente vai falar sobre Ana, vai ter outras coisas
coisas interessantes aqui. Então eu acho muito bom você fazer essa leitura até o final, até o versículo 38 aí. Então, isso sinaliza que Deus ele preparou o cenário para a chegada do Salvador. Não foi algo, aconteceu dessa forma porque ao acaso. Não, foi tudo preparado, foi tudo pensado. Então, Atos 17, 26 diz assim: e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados. Então os tempos já dantes foram ordenados e os limites da sua habitação. Aí entra o segundo subtópico, que fala o filho nascido sob a lei. Sob. O filho nascido sob a lei. O filho nascido debaixo da lei. Então a Escritura afirma que o filho veio nascido de mulher e nascido sob a lei, debaixo da lei, tá? Isso está em Gálatas capítulo 4, versículo 4, a parte B do versículo. Guarda bem aí, nascido de mulher e nascido sob a lei. Então, a expressão nascido de mulher, ela reafirma que Cristo assumiu assumiu a nossa natureza humana. Hebreus 2:14 diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Que mesmas coisas? Carne e sangue. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Filipenses 2, 7 e 8. Vou ler só o 7 também, tá? Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E também nascido, a segunda parte, lembra? Nascido de mulher, agora nascido sob a lei, debaixo da lei. Então nascido sob a lei significa que Jesus cumpriu todas as exigências da lei. Mateus capítulo 5, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Há quem diga que Jesus cumpriu toda a lei. Irmão, é impossível uma pessoa só cumprir toda a lei. Por quê? Porque tem lei do levirato, tem outra, casamento, falar de Jesus casou, Jesus não casou, Jesus teve que assumir a mulher do seu irmão, não teve. Então teve várias leis que ele não podia cumprir, tá claro? Então ele cumpriu todas as leis que foram, todas as exigências da lei, segundo a pessoa que cabia à pessoa dele. Então ele não cumpriu toda a lei, mesmo porque, acabei de falar, é impossível cumprir toda a lei. 1 de Pedro 2,22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então dessa forma ele acabou cumprindo toda a lei. Não cometeu pecado de maneira nenhuma, e também na sua boca não se achou nenhum engano. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 22, eu não estou inventando, está escrito, tá? É Bíblia. Então sua vida de obediência ela foi necessária para que pudesse oferecer um sacrifício perfeito. Hebreus 7, 26 e o 27. Vou ler só o 26 aqui. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, está falando de Jesus, tá? Santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Aí entra o terceiro subtópico que fala adoção de filhos. Então a obra do Filho trouxe perdão e nos concedeu a posição de filhos adotivos. Nós que não somos hebreus, que não somos judeus, que não somos israelitas, hoje israelenses, nós somos filhos adotivos, nós fomos adotados. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então Cristo é o único Filho de Deus por natureza. João capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, Filho de Deus por natureza, somente Jesus. Por isso que está escrito aqui, faz questão. Todos os versículos que nós lemos falam assim, unigênito, único Filho de Deus. Então, os crentes eles se tornam Filho de Deus por adoção. João capítulo 1, versículo 12 e 13, vou ler só o 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então quer se tornar um filho de Deus por adoção, é simplesmente crer no nome do Senhor Jesus. A adoção, ela não fazia parte do sistema judaico, não era assim não, mas era comum entre os gentios era normal, entre os romanos era normal. Efésios 1, 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, o espírito de adoção, ele habilita os salvos a clamarem Abba, Pai, Gálatas 4 e 6. Então, esse termo em aramaico, que é Abba, significa o quê? Papai, significa paizinho. Ele é empregado na interação entre o pai e o filho e indica respeito e também confiança. Marcos capítulo 14, versículo 36 diz assim, e disse, Abba, Pai.
todas as coisas te são possíveis. Afasta-te de mim esse cálice. Não seja, porém, como eu quero, mas como tu queres. Palavras do Senhor Jesus. Então essa adoção e intimidade ela é aplicada pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículos 15 a 16, vou ler só o 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Não, nós não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então novamente nós vemos a atuação inseparável da Trindade na salvação. O resumo desse tópico diz que na plenitude dos tempos, Cristo veio ao mundo, cumprindo as profecias e também proporcionando redenção e adoção como filhos de Deus. O terceiro tópico fala sobre a Trindade no plano da salvação. Primeiro subtópico, a vontade do Pai realizada pelo Filho. O Pai planeja e o Filho realiza, o Filho executa. Então o Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Está lá em João capítulo 6, versículo 38. Agora a pergunta é, qual é a vontade do Pai? A sequência diz assim, João 6, 39 e o 40 vai responder qual que é a vontade do Pai. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Então essa é a vontade do Pai. E o 40, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então essa é a vontade do Pai explicada, Bíblia explicando a Bíblia. Então a obediência de Jesus ela é perfeita, revelando plena submissão, completa submissão ao Pai. Então ele mesmo testifica, porque eu faço sempre o que lhe agrada, não é o que me agrada, é o que lhe agrada. João capítulo 8, versículo 29. Então essa obediência, ela culminou o ponto máximo dele na morte, sendo obediente até a morte e morte de cruz, conforme está em Filipenses capítulo 2, versículo 8. Então, por meio da sua vida sem pecado e da sua morte sacrificial, a justiça de Deus ela foi plenamente satisfeita. Romanos capítulo 3, versículos 24 ao 26, vou ler só o 24, tá? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, em Cristo, nós vemos a expressão sublime da obediência, do amor e da unidade perfeita na Trindade. Aí entra o segundo subtópico que fala sobre a mediação exclusiva do Filho. Mediação, está no meio, não é? Lembra? Deus acima, o homem embaixo, Jesus está no meio, mediação. Ele que faz esse trajeto do homem de volta para Deus, ele que faz essa mediação. E é exclusiva dele, do Filho, tá? De mais ninguém. Então o Filho é o único caminho de acesso ao Pai. Eu sou o caminho, não é um caminho. João 14,6. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pode dizer, por que vem e não vai? Porque ele não diz assim, eu e o Pai somos um? Então ele está no Pai e o Pai está nele. Então ninguém vem ao Pai se não for através dele. O único que pode satisfazer a justiça divina é só Jesus, ninguém mais. Hebreus 9,15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então o caminho para o Pai passa pela aceitação do Filho, conforme ensina as Escrituras, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Então, desse modo, dessa forma, a salvação ela acontece unicamente por meio da fé em Cristo. Atos 4 e 12. E em nenhum outro há salvação. Nenhum outro. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Somente o nome de Jesus. Somente através desse nome nós podemos ser salvos. Terceiro subtópico, a aplicação da salvação pelo Espírito. Então o Espírito Santo ele foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Jesus disse que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em João capítulo 16, versículos de 8 a 11. Então é o Espírito que ilumina a mente para o conhecimento de Deus. Segunda aos Coríntios capítulo 4, versículo 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus
na face de Jesus Cristo. Como que nós conhecemos a Deus? Através de Jesus Cristo. Como que nós conhecemos o Pai? Através do Filho. Então o Espírito Santo também ensina a verdade, João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Jesus está falando, tá? Jesus está falando, ó, mas aquele Consolador, Jesus falando, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, já falou as 3 pessoas aqui, não foi? Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então o Espírito Santo ele também regenera os pecadores. Tito capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Também o Espírito Santo ele sela aqueles que creem, sela aqueles que creem. Efésios 1 e 13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então o Espírito Santo ele nunca age independente do Filho e nem do Pai. A sua missão é exaltar a glória do Deus triuno. João 16, versículos 13 e 14. Vou ler só o 14, tá? Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. E o resumo desse tópico diz que o plano da salvação é obra da Trindade. O Pai envia, o Filho executa e o Espírito aplica. A conclusão diz que o Pai amou o mundo, agiu em favor dele, enviando seu Filho no tempo certo para redimir os pecadores, para resgatar os pecadores, para pagar o preço pelos pecadores. Aí o Filho, ele realizou a redenção. E o Espírito Santo ele aplica a salvação ao coração dos crentes. Então, conhecer essa verdade fortalece nossa fé e nos convida a adorar com gratidão o Deus triuno, aquele que nos salvou. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.